Olá, meu nome é Carla e durante esse vídeo se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e dê o seu like. Também deixe o seu comentário, porque eu fico sabendo quem se inscreveu no canal, já que o YouTube não mostra, só se você der o like. E também o comentário ele dá mais força para o canal. Também compartilhe, é um canal que fala sobre alfabetização na teoria e na prática. Mostra o cotidiano de turmas de primeiro e segundo ano, né, ali na prática, para refletir. Eu criei esse canal para eu refletir mesmo sobre a prática na sala de aula e o processo de alfabetização. E também para compartilhar com vocês essa prática, não é nada para ensinar nada a ninguém, mas é para compartilhar junto ideias e a teoria e a prática. E falar em teoria, eu vou falar hoje da psicogênese da língua escrita. Depois que eu falei dos métodos de alfabetização no Brasil, e a discussão era em torno de qual grupo de métodos era melhor para se alfabetizar. Se eram os métodos que davam ênfase ao processo mental de síntese, isto é, os métodos sintéticos, que começam da parte para o todo, ou os métodos que dão ênfase ao processo mental de análise, isto é, os métodos analíticos, que começam do todo para as partes. Então, quem não viu, procura aí os vídeos que estão no canal, tá bom? Então, as pessoas, que estão estudando pedagogia ou que não tem interesse, tem curiosidade em saber sobre o assunto, às vezes nem é da área, mas essa pandemia, nesse ensino remoto, está procurando informações sobre alfabetização, também para esclarecer alguns equívocos que estão acontecendo, que eu vejo muito acontecendo por aí atualmente, falando que a psicogênese é método, misturando tudo, não é isso, tá bom, gente? Então, eu vou esclarecer exatamente isso. Então, se mudou esse foco do como se ensina, qual era o melhor método para ensinar, os métodos sintéticos ou os analíticos. Então, se mudou o foco do como se ensina para o como se aprende. A Emília Ferreiro foi um marco na alfabetização no Brasil. E para você alfabetizar, quer queira, quer não, você tem que saber como a criança pensa sobre a escrita. É essencial você saber isso. Para você ensinar, você tem que saber como a criança pensa. Então, essa pesquisa da Emília Ferreiro, ela é importantíssima. E você não citar Emília Ferreiro quando se fala em alfabetização é um grande erro. Então, uma das minhas bases teóricas é com certeza Emília Ferreiro. Então, eu sou fãzésima dela, entendeu? Eu acho que tem nomes na alfabetização que foram realmente muito importantes, em relação à alfabetização, que a gente não pode deixar de lado, Que assim como a Magda Soares também, que falou sobre letramento. Eu me lembro que eu estava na faculdade quando começou a surgir esse termo letramento, e eu acho que na faculdade foi muito rápido, muito à la passant, e eu me aprofundei depois, como vocês podem ver aqui, várias leituras, e também fiz pós-graduação em orientação educacional e pedagógica, mas na parte de alfabetização. Então, e a minha pós foi sobre a orientação pedagógica e alfabetização, E então, quando eu fui trabalhar com classes de alfabetização, eu fui me aprofundar mais ainda. Então, eu fui e comprei esse livrinho aqui, da Psicogênese da Língua Escrita, já que a escola falava muito
né, da Emília Ferreiro. E também esse aqui é muito importante, né? Que esse aqui ele fala de uma didática, né? Porque a psicogênese da língua escrita, como eu disse, ela é uma teoria, ela é uma pesquisa que a Emília Ferreiro fez em relação ao processo de como a criança pensa em relação à escrita. Ela viu que as crianças tinham o mesmo padrão de pensamento, que ela denominou de níveis, né? E mais tarde ela classificou como pré-silábico, silábico. Depois eu vou falar disso mais tarde. Mas é uma pesquisa, tá? Mas já é uma pesquisa que nos dá dicas importantes, porque a gente sabendo como a criança pensa, a gente vai poder intervir de acordo com essa hipótese de escrita, né? Então é muito importante a gente saber isso. A gente precisa saber tanto para a alfabetização como para outros, né? Outros conhecimentos. A gente tem que saber como a criança pensa antes, quais os conhecimentos dela, quais as hipóteses, para a gente poder intervir pedagogicamente, tá? Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho da Emília Ferreiro, porque existem pessoas que, né, falam em construtivismo, mas não conhecem e tal. Então, o construtivismo ele surgiu primeiro com o Piaget, tá? Que ele estudou os filhos deles, né? O desenvolvimento cognitivo infantil das crianças dos 0 aos 12 anos, 11 a 12 anos. Então, ele viu que tinham estágios desenvolvimentais. E depois eu falo, mas só para dar uma resumida rápida, senão o vídeo vai demorar muito e eu não quero fazer vídeos longos mais. E pré-operatório, operatório concreto. E a criança, ela entra em desequilíbrio desses níveis, interagindo com o meio e com as pessoas. Ela vai criando hipóteses. E quando ela vai passar de um estágio para o outro, porque ela entrou em desequilíbrio cognitivo. Então, isso faz ela pensar em uma nova hipótese, como é que ela vai resolver essa questão. Então, ela passa de um nível para o outro. Então, a Emília Ferreira é a mesma coisa. Ela trabalhou junto com o Piaget, foi aluna do Piaget, né? E o que ele chamou de psicolinguística genética, tá? Então, ela nasceu na Argentina e atualmente ela vive no México. E ela é uma psicóloga. E atualmente ela faz parte do Departamento de Investigações Educativas no México. E ela fez o doutorado dela em Genebra, na Universidade de Genebra, no final dos anos 60. Como eu já falei, dentro da linha de pesquisa inaugurada pelo Piaget, que é a psicolinguística genética. E depois ela voltou, né, lá de Genebra, em 1971, para a Universidade de Buenos Aires. E foi onde ela constituiu um grupo de pesquisas em relação à alfabetização, junto com a Anna Teberoski e outras pesquisadoras. Mas a situação da Argentina, na época política, estava se deteriorando, era uma ditadura, e ela foi exilada, afastada das suas atividades docentes na universidade, e ela foi exilada e foi para Genebra. E a Anna Teberoski também, a mesma coisa, ela foi para Barcelona. E o marido da Emília Ferreiro também, ele
Ele trabalhou junto com Piaget, o Rolando Garcia, era físico e pesquisou junto com Piaget. Dividiu essas publicações em seus últimos trabalhos. E a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski passaram a se corresponder, né, entre Genebra e Barcelona sobre essas pesquisas que elas realizaram em Buenos Aires em relação à alfabetização. E a Emília Ferreiro voltou para a América Latina, no México, e continuou a realizar vários trabalhos, publicando vários livros em relação à alfabetização e o fracasso escolar neste ano de escolaridade. Então, ela tinha uma preocupação em relação ao fracasso escolar na alfabetização. Como eu falei, nos anos 60, 70, 80, né, até antes, né, era um grande fracasso na alfabetização. E ficava, né, entre essa discussão qual era o melhor método para ensinar, os analíticos ou os sintéticos ou analíticos. E o fracasso continuava. Então, surgiu a Emília Ferreiro com essa pesquisa, que é a psicogênese da língua escrita. E ela lança esse livro em 1979. Eu não vou falar em espanhol, porque eu não sei falar bem espanhol, o nome do livro. E em português, né, foi lançado aqui no Brasil em 1986. Então, eu vou citar aqui o que a Thelma Reis falou, né, e eu concordo plenamente com ela, em gênero, número e grau. O estudo psicogenético da escrita deslocou o foco da investigação do como se ensina para o como se aprende. Portanto, descreve estágios desenvolvimentais no processo da leitura e escrita, e não um método de alfabetização. Então, vamos repetir aqui. A psicogênese da língua escrita, ela estuda, é uma pesquisa que estuda os estágios desenvolvimentais no processo de leitura e escrita, e não é um método de alfabetização. Vou botar bem grande ali. Não é um método de alfabetização, é uma pesquisa, tá? Que descreve estágios desenvolvimentais do processo de leitura e escrita. Bom, no entanto, né, as alfabetizadoras atualmente estão reconhecendo que o que se considerava erro, na verdade, é um processo de escrita, mas sim que se encontra em um determinável nível de hipótese de escrita. Então, o que se considerava erro não é erro. A criança, ela está num determinado nível de hipótese de escrita e, na verdade, é uma progressão, uma evolução. Então, a gente sempre via o negativo, né? Essa criança está comendo letra, né? Falava muito isso. A criança já tinha avançado pra caramba e a pessoa só estava vendo a criança para trás, né? E não, a criança, ela estava, na verdade, indo para frente. O que é erro não era erro, mas avanço. Mas sim que se encontram em determinado nível de hipótese de sobrescrita. Portanto, estes poderão intervir de forma que a criança crie um desequilíbrio na lógica do pensamento. Então, o professor, conhecendo as hipóteses de escrita da criança, ela vai saber como, aí que entra a parte pedagógica, né? O professor sabendo como a criança pensa sobre a escrita, qual é a hipótese dela em determinado momento desse processo de aquisição da escrita alfabética, ele vai saber
fazer a pergunta certa, para a criança refletir sobre a escrita, entrar em desequilíbrio na lógica do pensamento dela e vai passar para outro nível de escrita. Então a criança ela só avança, como diz o Piaget, quando ela entra em desequilíbrio na lógica do pensamento dela. E as pesquisas da Emília Ferreiro recolocou no centro da aprendizagem o sujeito inteligente que Piaget descreveu. Thelma Reis, no 2005. Bom, concordo plenamente, mas como ela avança? Com a intervenção do outro, né? É o que ela falou aqui, tem a mediação, a parte da mediação, e essa mediação tem que estar lá próxima da hipótese de escrita dela para a criança avançar. Que ela vai entrar em desequilíbrio através de perguntas e a façam refletir sobre a escrita. E é essencial essa mediação aonde? Na zona de desenvolvimento proximal. Né? Então, isso é primordial, por isso que é importante você saber as hipóteses de escrita que os seus alunos estão. E, como eu disse, as pesquisas dessa psicóloga, da Emília Ferreiro, elas produziram uma revolução conceitual na alfabetização, desmontando todas as explicações que havíamos construído há décadas para justificar o estrondoso fracasso das crianças brasileiras na alfabetização inicial, que era um fracasso, né? Desde lá, dos anos 50, sei lá quando, há muitos anos, que as escolas brasileiras reprovavam metade dos alunos de uma turma de alfabetização. Eram muitas crianças, com o método fônico, com o método silábico, o método fônico, que eu já citei lá no outro vídeo, que eu também fui alfabetizada pelo método da abelhinha e tal. Mas eu, que era uma criança de classe média, não classe média alta, classe média baixa, que tinha acesso a livros, jogos, que tinha o acompanhamento da minha mãe nas atividades escolares, fui alfabetizada, mas da minha turma e das outras turmas, a metade era reprovada. E eram crianças muito pobres da escola pública. Então, para essas crianças não servia. Por que não servia? Devido ao mecanicismo e à falta de sentido. Né? E então, e também por não conhecer, né, as hipóteses da escrita que nem se imaginava. Então, é por isso que a Emília Ferreiro foi muito importante. E então, o que se falava nessa época? Que o problema era da criança. Tudo era a criança. Era a carência nutricional, ou era a falta de estímulo intelectual, ou era a carência cultural, ou problemas psiconeurológicos, ou então deficiência linguística. Eles não enxergavam a deficiência da escola. E um dos discordantes era o Paulo Freire, a qual chamou a atenção, né, para essa educação bancária, que vai depositando. É o que eu já vi isso muito. Aí a professora vai falando, né, B com A, Bá, B com A, Bá. Vai enfiando na goela da criança, para ela memorizar, mas ela está falando mecanicamente, ela não está aprendendo. Esse que é o problema. A gente tem que fazer a criança pensar. E com textos em que elas também são as autoras, elas são participantes ativos desse processo de alfabetização, de ensino-aprendizagem. E textos que sejam de uso social, tenham sentido, com temas de interesse das crianças. Isso tudo faz a aprendizagem ser significativa e elas aprendem. Eu não vou ficar falando aqui da minha forma, mas é mais ou menos assim. E
como vocês veem no vídeo, nos vídeos do meu canal, eu acho que eu fiz isso para mostrar para vocês como acontece e como elas ficam interessadas e empolgadas, porque a aprendizagem requer do interesse das crianças, do sentido que elas dão aquilo. Elas se sentem felizes. Vocês veem isso nos vídeos. Isso é muito importante para a aprendizagem. Bom, e também existiam, né, as atividades de prontidão, que eram totalmente descontextualizadas. Parece que agora está voltando isso. Não tinha letra, era fazer ondinha, era fazer escadinha, levar a borboleta na flor. E também, né, para ter essas crianças, elas tinham pré-requisitos para serem alfabetizadas, né? Atividades de noções de posição e lateralidade e essas atividades, mas sem nenhuma letra. E quando tinha letra, eram completamente descontextualizadas, sem estar com algum sentido, só para cobrir ou copiar. E essas crianças, né, a partir dessas avaliações, a escola decidia se a criança frequentaria uma escola regular ou iria para uma classe de educação especial.